Obrigada, Leonel. Bom, agora eu queria chamar o Marcelo Zanluc, da Unesp. O título do seu trabalho é O Papa e a Imprensa Brasileira, a Pedofilia aos Olhos da Folha de São Paulo. Marcelo. Bom, boa tarde a todos. Lamentavelmente, quando eu fui imprimir o folheto aqui para eu poder acompanhar os slides, eu peguei um vírus que corrompeu o meu pendrive no local onde eu fui imprimir isso aqui. Lamentavelmente, mas eu agradeço a gentileza da coordenação do 2º Congás de ter aceito esse trabalho. Eu sou aluno então da Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, da cidade de Bauru, e depois de 7 anos, que eu chamo de um tempo de maturação, eu volto à academia para poder continuar os meus estudos. Sou formado em comunicação social com habilitação em jornalismo. Então, a parte da minha pesquisa eu entrei esse ano na Unesp e algo me inquietava, e isso diz muito relação com toda aquela explosão de notícias que a gente viu no decorrer do ano de 2010 sobre pedofilia e a pedofilia associada ao clero católico. Sobretudo, o que tange a pedofilia relacionada ao Papa Bento XVI. Então, o meu objeto de pesquisa é o Papa e a Imprensa Brasileira, a pedofilia aos olhos da Folha de São Paulo. Então, o trabalho ele vai analisar como a enunciação do jornal Folha de São Paulo desconstrói esse entre parênteses, que é o que eu quero analisar, se houve construção ou desconstrução, da imagem do Papa Bento XVI no imaginário brasileiro durante a cobertura do periódico sobre o tema pedofilia. Então, para tanto, esse meu trabalho ele está embasado nas teorias do jornalismo e da notícia, para a gente ter uma identificação de qual é o papel social do jornalismo e, por consequência, dos jornalistas, enquanto grupo social. E qual o motivo justifica as notícias a serem como são. Também, em seguida, eu apresento as propriedades da análise do discurso e como a utilizamos na análise da notícia, que eu faço um pequeno recorte nesse trabalho que eu vou fazer ainda. Para apresentar para vocês, eu peguei uma notícia chamada Papa mandou adiar saída de padre pedófilo, de 10 de abril de 2010, da versão impressa do jornal Folha de São Paulo. Então, a partir daí, eu proponho os principais sentidos identificados em algumas formações discursivas, concluindo, é mostrado como esses resultados encontrados podem associar a imagem do Papa Bento XVI ao crime da pedofilia. Então, antes eu gostaria de fazer uma contextualização para vocês o porquê desse assunto, por que Igreja Católica, por que Papa. Então, eu levanto a seguinte questão. A Igreja Católica, ao longo de todo esse tempo, ela tornou-se uma das mais importantes instituições sociais em nível mundial que a história conheceu e conhece. Está visto aí as universidades, os colégios, os hospitais, as obras de caridade, etc. Então, é uma instituição muito grande. Um outro fator, por que dessa análise Igreja Católica, porque pesquisas atuais do Anuário Pontifício apontam para o número de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de católicos no mundo. E o que vai revelar para a gente, pelo menos quantitativamente, a influência da ação católica romana, cuja cosmologia tem sido propagada junto à humanidade através de mensagens e práticas. Um outro ponto também por que Igreja Católica, que a influência revela-se presente, ainda que em medidas diferentes, junto àqueles católicos cuja inserção na Igreja Católica limita-se a uma prática ritual, bem como junto àqueles cristãos de outras denominações, ou também fiéis de outras religiões não cristãs, e até mesmo pessoas sem uma convicção religiosa. Um outro ponto também
é que, por conta desses fatores, a importância do catolicismo não é ignorada pelos seus opositores, que dentro e fora da instituição tecem críticas positivas e negativas. Isso a gente viu ontem na conferência do professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, sobre essa questão da influência da Igreja Católica, sobre atitudes e posicionamentos que colocam a instituição como objeto de pesquisa em todos os níveis e áreas, e sobretudo nas ciências humanas e sociais, e mais recentemente com destaque na comunicação social. E em virtude dessa representatividade da Igreja e de seu atual líder, Bento XVI, então esse trabalho pretende analisar os diferentes simulacros que foram atribuídos ao Pontífice durante a exposição do tema pedofilia nas reportagens do jornal Folha de São Paulo. Então esse é o trabalho macro que eu pretendo concluir no final do mestrado. Por que Papa Bento XVI também? Bom, nós tivemos um pontificado de 26 anos de João Paulo II. Então praticamente nossa geração viveu sob o papado do beato João Paulo II. Então, nós temos já alguns sentidos construídos até pela imprensa, ou até por alguns membros da Igreja, nós temos alguns sentidos construídos na pessoa do cardeal Ratzinger, atual Bento XVI. O guardião da doutrina da fé, o alemão, o inquisidor. Então nós temos vários sentidos que são construídos. E no momento, em 19 de abril de 2005, quando o cardeal Ratzinger é escolhido e se torna Bento XVI, houve um momento de silêncio na hora das transmissões. Se a gente for analisar isso como um papa inquisidor, agora inquisidor, que eles dizem, vai assumir o legado de João Paulo II. Então nós temos esse grande posicionamento, esse grande sentido que Bento XVI já assume com esse estereótipo. Então, esse trabalho, então, ele é uma parte inicial do programa de pós-graduação em comunicação, que eu sou orientado pela professora doutora Maria Inês Dota. Também a questão por que Bento XVI, então eu já falei para vocês. Então, contextualizando um pouco, no final de 2009, quase todo o ano de 2010, nós tivemos uma série de reportagens falando sobre a pedofilia ligada ao clero católico. E a gente vai ter uma grande confluência de informações por volta do mês de abril, por isso que a escolha dessa notícia está em 10 de abril de 2010, que a Associated Press ela vai encontrar uma carta do cardeal Ratzinger escrita em latim para a diocese de Auckland, nos Estados Unidos, referente ao padre Stephen Kisley. Então, eu começo o meu trabalho, apresentando, que está embasado nas teorias do jornalismo, então dizendo para vocês que a construção das notícias pela mídia não acontece de forma aleatória, pois elas podem estar relacionadas com a ideologia, seja do meio, seja do jornalista, seja da sociedade como um todo. Para tanto, então, essas teorias do jornalismo auxiliam na compreensão sobre esse processo de produção, circulação e recepção das notícias. Segundo Jorge Pedro Souza, que é um pensador português, as notícias, essa produção de notícias, pela influência de diversos fatores que concorrem entre si no processo de produção, circulação e recepção de notícias, e essas reflexões vão nos mostrar que a produção de notícias acaba sendo algo complexo. Ela envolve fatores como os critérios de noticiabilidade ou os valores notícia, que são valores acordados entre a própria comunidade jornalística para o processo de seleção e transformação de acontecimentos em notícia. E esses valores nos oferecem de uma maneira que observamos os valores ideológicos dos jornalistas enquanto grupo social, que se refletem em suas enunciações. Então, conforme Nelson Traquina, existem alguns valores notícias de seleção como critérios substantivos, de acordo com a importância da seleção do fato a ser noticiado. Alguns critérios, alguns valores, como morte, notoriedade, a importância do ator principal de um acontecimento, no caso dessa notícia, Papa Bento XVI, está atrelado a essa notícia. Proximidade, valoriza a proximidade em termos geográficos e em termos culturais.
Então nós não podemos esquecer da nossa trajetória histórica, o Brasil colonizado por portugueses, o Brasil de uma tradição católica,